Olá, sejam bem-vindos à videoaula da disciplina de Matemática Financeira. Na aula de hoje, vamos ver o cálculo da tabela Price. Os financiamentos estão no dia a dia das pessoas e conhecer quais são as diferentes modalidades, bem como saber, ao menos, como estimar o valor das parcelas, é fundamental para podermos avaliar se estamos ou não fazendo um bom negócio. Eu sou o professor Bruno Keregati e vou acompanhá-los nessa aula de tabela Price. Vamos lá? Bom, pessoal, financiamentos, empréstimos, tudo aí gira em torno do nosso dia a dia, né? E geralmente, quando a gente vai comprar algum produto ou vai pegar empréstimo, diferentemente dos juros simples e dos juros compostos, onde a gente paga tudo no final ou resgata tudo no final, na prática do nosso dia a dia, né, como a gente tem salários mensais, os bancos, as instituições financeiras geralmente trabalham esses financiamentos ou esses empréstimos ou compras de produto com pagamentos mensais. Porque aí a pessoa já recebe o salário e faz o pagamento aí da sua dívida, tudo certinho, tá? Então existem as chamadas tabelas de amortização, que vão mostrar como calcular as parcelas mensais de alguma dívida. Então geralmente tabelas de amortização estão relacionadas a financiamento ou compra de produtos. O compra de produtos também é um financiamento, tá certo? E aí a gente vai estudar duas delas, tá? A tabela de amortização chamada de Price, que é o tema da videoaula que a gente vai ver, e a tabela SAC, que vai ter uma aula específica em relação a esse sistema de amortização, tá? Então a gente vai focar na tabela Price, mas as duas, pessoal, tanto a Price quanto a SAC, seguem uma regra padrão, que é muito parecido com aquele nosso teorema fundamental da matemática financeira, que é o M igual a C mais J, tá? Mas agora, em vez de ser M igual a C mais J, eu vou ter R igual a A mais J, tá? Que basicamente é a mesma coisa. Só que aí, o que vai ser o R? É o meu valor futuro. Só que no cálculo de tabelas de amortização, esse R vai ser o meu valor da parcela. Quanto que eu vou pagar naquele mês? Né? Depois de 2 meses, depois de 5 meses, qual que vai ser a parcela que eu vou pagar dessa minha dívida, desse meu financiamento ou dessa minha compra de produto aí, tá? Então o R é o valor futuro. O A, pessoal, é a amortização da parcela. Na prática, é quanto do meu valor presente eu estou abatendo da minha dívida. Então, se eu pago uma parcela, enquanto a minha dívida vai reduzir? Uma coisa que é interessante, que às vezes a pessoa acha que está pagando R$200 de parcela e a dívida está caindo R$200. Mas não, a dívida cai menos. Porque dentro da parcela tem o quê? Os juros desse financiamento, os juros dessa compra de produto. Aí sempre vem aquela pergunta, professor, mas tem aqueles produtos que a gente compra sem juros. Na prática, pessoal, não existe nada sem juros, não existe nada dado, nenhuma empresa aí é instituição de caridade. Então, quando a empresa fala que está fazendo um produto sem juros, na prática o que ela está fazendo? Ela aumenta o valor do produto e divide igual, tá? Então, intrinsecamente tem juros lá dentro, que é esse acréscimo de preço que ela põe no produto, tá? Ela faz isso como uma forma de dizer, você não está pagando nada mais, tal, mas na prática você está pagando, tá? Tem juros, ninguém faz juros zero, só pai e mãe, né? Quando empresta dinheiro aí para os filhos, aí tem sempre um juro zero, mas loja, essas coisas, ou está diretamente colocado na taxa que está sendo calculada, ou eles sobem o preço e dividem por igual. Então, aí na prática não é nem tabela Price, nem tabela SAC. É uma modalidade lá que a loja ou financiadora está fazendo, tá? Então, o que é importante? R é o valor futuro, A é o valor presente, amortização, e J são os juros. Então, tabela Price e tabela SAC vão ter jeitos diferentes de calcular o R, o A e o J. Tá? O J, na verdade, é igual para as duas, mas o R e o A mudam de uma tabela para outra. Então vamos começar explicando o que a tabela SAC faz, tá? Não se assustem com a fórmula que está aparecendo, porque talvez seja a fórmula mais difícil, inclusive, que vocês dão uma olhada no curso de matemática financeira, principalmente essa parte de tabelas de amortização. Mas o que a tabela Price tem de característica? O R dela, pessoal, ou seja, a parcela mensal que você paga do produto ou do financiamento, é sempre constante. Então o R você vai calcular uma vez só, que bom, né? Porque a fórmula é feia pra caramba, né? Então pelo menos eu calculo uma vez só. Calculou, isso vai valer pro mês 1, pro mês 2, pro mês 5, pro mês 10, pro mês 70, pro mês 90, quantas vezes você fizer esse parcelamento, tá? Então você vai calcular o R, tá? Seguindo a seguinte fórmula. P, que é o valor financiado, ou seja, quanto que você está financiando. O I vocês conhecem, que é a taxa de juros. O N é o tempo. Tá? Então você tem duas exponenciais, uma no numerador da fração e uma no denominador, tá? E aí é só fazer a conta. Então vocês podem trabalhar a conta tanto na calculadora,
tá? Quem tem a calculadora aí científica consegue fazer. Ou o pessoal que tem a calculadora simples, pessoal, não tenha vergonha de fazer essa conta na mão, usando uma folha de papel. Escreve, faz uma conta de cada vez, vai escrevendo e vai resolvendo, tá? Matemática não tem aquela questão de eu sei resolver mais rápido, né? Tem o pessoal que fala assim, eu sei de um jeito mais rápido. Não existe jeito mais rápido, pessoal. Existe o jeito que você sabe, tá? Porque o jeito mais rápido e o jeito lento, fazendo certo, chega no mesmo valor, tá? Só a gente vai fazer mais rápido que o outro. Se o tempo não está sendo uma variável tão pesada, dá para se fazer também. Então, o pessoal que tem dificuldade em matemática, não tenha vergonha de fazer essa conta na mão. Vai escrevendo no papel parte por parte até acertar, tá? Sejam humildes, que isso vai fazer vocês aprenderem matemática e depois, quando vocês estão vendo, vocês estão fazendo a conta de cabeça, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos dar uma olhada no exemplo, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo prático aí de tabela Price, que é um exemplo simples, ó. R$1.000 parcelados em 10 meses na tabela Price a uma taxa de 2% ao mês. Então é como se eu tivesse, sei lá, comprado uma TV pequena aí de R$1.000, tá? Fui lá na loja, a loja falou, ó, você pode pagar em 10 vezes e eu tenho uma taxa de 2% ao mês, tá? Então como é que a gente vai montar essa tabela Price aí? Qual que é a característica dela? A característica é que as parcelas são iguais. Então o que a gente vai fazer? Vou calcular o R, porque aí o R já é uma informação que eu tenho direta. Então eu vou aplicar aquela fórmula, ó, R igual a P vezes I vezes 1 mais I elevado a N, sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Então eu troco o P para 1.000, tá? Aqui é um ponto de atenção, pessoal, porque se o produto que você está comprando, ou casa, ou imóvel, ou carro, tiver uma entrada, eu preciso descontar a entrada do valor do P. Então, por exemplo, se eu estivesse comprando um carro de R$60.000 e deu uma entrada de 40, então na conta eu tenho que colocar só 20, que é a diferença de 60 com 40. Tá? Então o P é sempre o valor que vai ser financiado, descontado a entrada. Então eu pego o valor do meu produto e desconto a entrada. Nesse caso aí não falou nada de entrada, então a entrada foi 0. Então é o próprio valor do produto que eu vou financiar. Beleza? Então tá bom. Faz a conta lá, 1.000 vezes 0,02, 1 mais 0,2 elevado a décima, tal, faz a conta, chega em R$111,32. Então o que a tabela Price traz para mim? Que esse meu R$1.000 parcelados em 10 parcelas, eu vou pagar 10 vezes de R$111,32. Ah, professor, mas 10 vezes 100 é 1.000. Isso, mas o que eu tenho nesse 11,32? Os juros da parcela. Tá? Então, por isso que é interessante. O pessoal acha, é 10 vezes 1.000. Mas não, tem juros. Então, um pouco mais que 100. Você sabe que tem que ser mais que 100, porque a conta sem juros seria 1.000 dividido por 10. Então, você faz a soma, né, conta os juros e você vê que tá aí, ó, R$111,32. Tá? Então, pessoal, como é que funciona depois disso? Se você quer saber só a parcela, acabou lá no slide anterior. Fiz a conta, achei o R, beleza, pago 10 de R$111,32. Só que pode ter casos onde você precisa construir a tabela inteira, até porque a gente chama de tabela, e até agora não apareceu nenhuma tabela, né? Então, por que a gente chama de tabela? Porque a tabela, ela constrói para você todo o resumo do que vai acontecer, mês a mês. Então você parte lá do primeiro mês, do segundo, do terceiro, do quarto, e ele mostra o quanto você vai pagar de parcela, o quanto está amortizando, quanto é sua dívida naquele mês, depois que você pagou, e os juros pagos, tá? Então, como é que a gente constrói uma tabela dessas? Primeira coisa, tanto para tabela Price como a tabela Saque, o cabeçalho é o mesmo. Então, a primeira coluna é a parcela, então você vai numerar, por exemplo, nesse problema de 1 a 10, tá? Depois você tem uma coluna que você vai chamar de S, que vai ser o seu saldo devedor. Então, S é quanto você está devendo naquele mês. A é a amortização, ou seja, o quanto daquela parcela eu desconto do meu saldo devedor para diminuir minha dívida. J são juros, ou seja, quanto que é os juros da minha parcela, tá? E R é o valor da parcela. Então, o valor do boleto é o R, tá? Então, aí como é que funciona? Construir a tabela, parcela eu numero de 1 a 10, porque a gente está trabalhando com 10 parcelas, tá? Então, o número da parcela não muda. E o primeiro S ali, pessoal, que é o S da primeira parcela, eu coloco o valor que vai ser financiado, ou seja, os R$1.000. Então, ali na primeira coluna, 1.000, certo? Na primeira linha. Depois, o que eu tenho? As minhas parcelas eu já calculei, é 111,32. Então, eu sei que na tabela Price, o meu R vai ser 111,32 todos os meses. Então, eu vou preencher minha coluna inteira do R com 111,32. Então, parcela 1, 111,32, parcela 2, 111, 311, até a 10. Ó, 111,32. Tá certo? Fiz isso, agora eu começo a fazer as análises. Então, primeira coisa, ó.
O S é o saldo devedor. E os juros, pessoal, que é o J, sempre vai ser calculado como a minha taxa de juros, que foi dada no slide anterior lá, que é 2,5%, se não me engano, né? 2%, perdão, 2% ao mês, vezes o saldo devedor. Então eu preciso saber o saldo devedor do mês, multiplicar a taxa, para saber quanto tem de juros. Então no primeiro mês, pessoal, eu estou devendo quanto? Estou devendo 1.000 ainda, que é o meu produto, que eu não paguei nenhuma parcela. Então eu calculo 2% de 1.000, 2% de 1.000 dá 20. Então lá na primeira linha do J eu ponho quanto? R$20. Então da minha parcela de 111,32, R$20 é de juros. Para eu saber a amortização, basta eu fazer a subtração. Então se eu faço 111,32 menos 20, dá 91,32. Então a minha parcela de 111 tem 91,32 que abate a minha dívida e R$20 que é juros para a loja. Ou para quem eu peguei emprestado dinheiro. Esse 20 vai para a loja. O outro é para recuperar o dinheiro da dívida. Então 91,32 abate a dívida e 20 vem de juros. Tá? Aí eu vou para a linha de baixo. Na linha de baixo, pessoal, já que eu paguei a minha primeira parcela, a minha dívida não vai ser mais R$1.000, porque eu já paguei uma parcela. Quanto que vai reduzir minha dívida? Exatamente o valor da amortização. Então quanto foi minha amortização no primeiro mês? 91,32. Então significa que se eu pagar 111,32, a minha dívida vai cair 91,32. Então eu faço 1.000 menos 91,32, então na segunda linha o S fica 908,68. Por quê? Eu paguei a primeira parcela, então minha dívida caiu para 908,68, tá? Então essa é a minha nova dívida. Então aí o que eu faço? Eu calculo 2% de novo desse 908, porque é 2% ao mês, vai dar 18,17 lá na coluna dos juros. E aí eu faço de novo 111,32 menos 18,17 dá 93,15. Então do segundo por terceiro mês, a minha dívida não vai cair mais 91,32. Ela vai cair 93,15. Então eu faço 908,68 menos 93,15 dá 815,53, tá? E assim sucessivamente, até a gente chegar, ó, dá uma olhada na última parcela. Se vocês olharem, o S e o A são praticamente iguais. Deve ter aquele desviozinho de centavos e tal, mas ó, o último S é 109,21, o último S do A 109,14. Na hora que eu fizer a subtração, isso vai dar quanto? Zero, praticamente. Que significa o quê? Que eu paguei toda a minha dívida. Então o A e o S vão juntos. O A vai descontando o S até ele zerar. Então você tem que sempre calcular o A em função dos juros e do R. Então é assim que funciona a tabela Price. O R é constante, o A vai crescendo, ó, perceba que o A é crescente, então ele sai de 91,32, termina em 109,14, e os juros vão caindo. Por quê? Porque minha dívida está caindo. Então se minha dívida cai, os meus juros também caem. Ainda bem, né? Porque já pensou se subisse quando você estivesse pagando a sua dívida em dia, né? Antigamente, na época da hiperinflação, isso acontecia. Hoje não acontece mais. Então o J vai caindo, o R é constante e o A sobe. Essa é a característica da tabela Price. Então você pode construir qualquer tabela Price. Quem mexe com Excel, pessoal, pode fazer isso com 10 parcelas, 20 parcelas, 50 parcelas, domina bem a matemática, consegue fazer. Para pequenas quantidades, dá para fazer na mão mesmo. É claro que se fica muito grande, aí sim é meio chato de fazer na mão. Mas aí usa o Excel, qualquer outra ferramenta aí. Tá certo? E por falar em ferramenta, pessoal, vou passar para vocês um site interessante que diz o seguinte: toda vez que eu explico tabela Price e tabela saque, os alunos sempre me perguntam, principalmente nas aulas presenciais, professor, qual que é a melhor tabela? É a Price ou é a saque? E aí aquela resposta mais, né, saída pela tangente é a famosa depende, né? Mas na verdade depende mesmo. Depende do como você está querendo o seu financiamento. Se você vai querer quitar antes, se você vai pagar até o final, né? Que características você vai querer do seu financiamento. Aí, dependendo do que você quer, se você quer antecipar a parcela, né? Tudo isso interfere em qual você vai escolher, entre a Price e a saque. Então esse artigo, pessoal, é bem interessante, porque ele fala exatamente isso. Qual é a melhor para você escolher? Então, dependendo do problema, uma vai superar a outra. Tá certo? Beleza, pessoal. Então, uma frasezinha aqui para a gente encerrar, né? Que é um investidor muito famoso, que é o Warren Buffett, né? Que diz o seguinte: risco vem de você não saber o que está fazendo. Então, por exemplo, vocês fazem a pergunta, qual é a melhor, Price ou saque? Se você detém o conhecimento, você sabe o que você está fazendo, você pode comparar. Então, o que acontece? Minimiza o seu risco. Então, mesmo que seja uma escolha errada,
ou que dê errado depois, você pelo menos sabia, pode dar errado nisso aqui. Se deu, você fala, não, beleza, aconteceu o problema que poderia acontecer. Agora, se der certo, fala, não, beleza, eu esperava que isso acontecesse, então deu certo. O pior é você ser surpreendido por uma coisa que você não sabe. Então isso é muito mais arriscado do que ter alguma coisa que você sabe que vai acontecer. Puxa, nessa operação aqui eu posso perder, sei lá, uns 30 reais, 40 reais. Aconteceu, você fala, não, eu sabia que isso podia acontecer, então você fica com a consciência tranquila. Agora, você achar que vai ganhar sempre e de repente você perde, aí você fala, putz, você não esperava que ia perder, dá muito mais desânimo. Então essa frase é muito importante para isso, principalmente para escolher modalidades de financiamento. Então, risco vem de você não saber o que está fazendo, tá? Sabendo o que está fazendo, tá tudo tranquilo, tá certo? Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre tabela Price e não se esqueçam, pessoal, de acessar nossa plataforma Saiba Mais. Lá tem muito mais conteúdos a respeito dessa disciplina. Vejo você em outras videoaulas. Até lá!